Bom dia, turminha do primeiro ano. Na nossa última aula, eu disponibilizei para vocês uma lista contendo algumas questões. E disse também que iria fazer um vídeo de correção, de correção de algumas questões. Eu escolhi questões pontuais. Por que questões pontuais? Na nossa próxima semana, nós iremos fazer uma provinha. Então, escolhi questões que provavelmente terá algo parecido para vocês resolverem e questões que vocês têm que entenderem para poder resolver qualquer outro tipo de questões desse conteúdo. Então vamos lá. A primeira questão que eu escolhi é a questão número 2. Um atleta pratica salto ornamental, fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água. Então, primeiro ponto, altura igual a 5 metros. Se o atleta saltar desta plataforma a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele vale 0. Com que velocidade se chocará com a água? Então ele quer saber a velocidade final. Aí a questão diz: despreze a resistência do ar e considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, pessoal. Se ele está pulando de uma plataforma, ele está em queda livre. Ele em queda livre, um corpo em queda livre, temos algumas fórmulas para poder seguir, para poder utilizar. Temos a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Note que essa fórmula aqui é semelhante a um movimento uniformemente variado. No lugar das distâncias eu estou colocando a altura. Essa formulazinha já foi vista nas aulas anteriores. Outra formulazinha que a gente tem também, como ele quer saber a velocidade é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado. Então vamos resolver essa questão. Ele quer saber a velocidade. Porém, para saber a velocidade, eu preciso da gravidade e do tempo. Só que a questão não nos forneceu o tempo. Então a gente tem que utilizar primeiramente essa equação aqui. Dessa equação vamos descobrir o tempo para depois aplicar na segunda equação. Então vamos lá, altura. A altura ele deu que vale 5 metros. A plataforma está situada a 5 metros do nível da água. Igual. Gravidade ele também nos forneceu que vale 10 vezes o tempo, é o que nós queremos achar, tudo isso dividido por 2. Então 5 é igual 10 dividido por 2, 5. Então fica 5t ao quadrado. Se eu estou multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ser t ao quadrado é igual a 5 dividido por 5. Isso vai dar 1. T quadrado é igual a 1. Não é regra matemática. Não pode ficar o número ao quadrado. Vou passar para outro membro com operação contrária. Se isso aqui é potência, a operação contrária à potência é a raiz. Então vai ser T é igual a raiz quadrada de 1. Qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 1? Exatamente, 1 segundo. Então T vale 1 segundo. Agora ficou mais fácil. A gente descobriu o tempo. Agora é só aplicar na outra fórmula. Então vai ser velocidade, é o que a gente quer, igual a gravidade, que vale 10, vezes o tempo que a gente achou aqui, que vale 1. Então a velocidade final
é igual a 10 metros por segundo. Então, pessoal, essa aí é a questão 2. Eu digo qual a questão de nível fácil. Porém, tem que saber interpretar certinho o que ele está querendo, né? Se o rapaz está pulando, o atleta está pulando da plataforma, nós temos queda livre. E para queda livre, utilizamos essas duas formulazinhas aqui, entre outras. Tem outro jeito também da gente resolver essa equação. Eu acho que até seria mais fácil para vocês. Então, por isso que eu vou falar. Ó, vamos aos dados, né? Ele forneceu esses dados aqui. E ele não nos forneceu o tempo, ou seja, ele não deu tempo. Ele deu a distância, que no caso a altura, deu a velocidade inicial, pede a final e nos forneceu também a aceleração, né? Que no caso é a gravidade. Lembra de movimento uniformemente variado quando eu falei que quando o tempo não é dado, Torricelli é usado? E qual é a fórmula de Torricelli? V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Quem é V ao quadrado? V ao quadrado é o que ele quer saber. Quem é V0 ao quadrado, né? Velocidade inicial vale 0. Então, 0 mais 2 vezes aceleração é a gravidade, vezes o ΔS, que é a altura, que vale 5. V ao quadrado é igual a 0, né? Vou eliminar. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 2, 100. Velocidade é igual a raiz quadrada de 100. Velocidade igual a 10 metros por segundo. Vamos dando continuidade à nossa resolução das questões. Vamos resolver agora a questão 3. A próxima questão que eu escolhi é a questão de número 3. Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa e com altura de 80 centímetros. Então, altura igual a 80 centímetros. Tomando a velocidade inicial como nula quando começa a cair. Então, velocidade inicial é nula, é 0. Ele quer saber a velocidade com que o prato chega ao chão. E ele nos forneceu que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Como o prato está caindo, nós temos um movimento de queda livre. Para a queda livre, nós temos a equação. H é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Essa questão temos um probleminha. A altura ele nos forneceu em centímetros. Então a gente tem que transformar para o sistema padrão. De acordo ao sistema padrão de comprimento, a unidade de medida é o metro. Então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar 100 centímetros e a gente sabe que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro de comprimento, 1 metro de distância, 1 metro de altura. Como aqui na questão ele forneceu o valor de 80, então vai ser 80 centímetros dividido por 100. A altura vai ser correspondente a 0,8 metros. 80 dividido por 100, 0,8. Eu tenho 2 zeros, vou retornar 2 casas. Substituindo, a altura vale 0,8 é igual a gravidade, que vale 10, vezes o tempo, que eu não sei, sobre 2. 0,8 é igual a 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. O 5 está dividindo, está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, t ao quadrado é igual a
0,8 dividido por 5 dá 1,6. 0,8 dividido por 5 dá 0,16. Então, T é igual, se eu tenho uma potência, inverte a operação, raiz quadrada de 0,16. Então, nós temos que a raiz quadrada de 0,16 vale 0,4 segundos. Só que a questão, ele não está pedindo o tempo, ele está pedindo a velocidade com que ele chega ao chão, ou seja, a velocidade final. Então, também pela fórmula, né, pela equação, nós temos velocidade é igual a gravidade vezes tempo. Velocidade que eu quero saber, gravidade 10 e o tempo nós achamos que vale 0,4. Velocidade é igual a 10 vezes 0,4, 4 metros por segundo. Temos também uma outra maneira de poder calcular essa equação. Note o seguinte, ele deu a distância, né, que é a altura, forneceu a velocidade inicial, forneceu a aceleração e está pedindo para a gente achar a velocidade final. Qual é a grandeza que falta aqui? A única grandeza que está faltando aqui é o tempo. Então vamos, né, mais uma vez, quando o tempo não é dado, Torricelli é cobrado. Qual é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS. V ao quadrado é igual a velocidade inicial, que é 0, mais 2 vezes a aceleração, que vale 10, vezes a altura, que vale 0,8. Velocidade ao quadrado é igual a 10 vezes 0,8, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 0, 16. Velocidade é igual a raiz de 16. Que número multiplicado por ele mesmo dá 16? Exatamente, 4 metros por segundo. Então tem esses dois métodos para vocês resolverem. Esse método que nós temos que aplicar duas fórmulas, né? O método 1 e o método 2 é o método de Torricelli.